Olá, saudações, Nihao, mais uma parte. Vamos ver se finaliza, né? Não vou dar todos os spoilers do Montanha e o Rio, aqui do Dashen, que é um escritor chinês que está nos Estados Unidos, né? Então, um estadunidense. Literatura chinesa em língua inglesa, né? Muito bem, então nós estamos acompanhando a história de dois irmãos. Esse livro original é Brothers, são dois irmãos. Então nós acompanhamos a história do Shento, que é aquele irmão não legítimo, né? Vamos dizer assim, não legítimo, que foi abandonado na província pelo pai general. E aí o Shento vai viver ali, né, as piores aventuras e desventuras. Vai parar no orfanato, vai fugir do orfanato, vai parar na polícia secreta, vai parar na guarda presidencial. E aqui nós estamos vendo que ele está tentando até reformar até o exército, né? Ele está fazendo toda uma campanha contra a corrupção e o contrabando que acontece nas fronteiras do exército, né? Tanto na região do Tibete, como na região ali da Mongólia, região ali da União Soviética na época, né? Nos anos 80, nós estamos aqui em meados dos anos 80, 84, 85, e ele é da guarda presidencial do presidente. Esse presidente aqui, que ele chama de Heng Tu, é uma mistura assim de vários elementos ali da política, né? Porque a gente sabe que ali na China popular, tem o presidente, tem o premier e tem o secretário do partido, né? Então ele fez ali uma colagem, assim, porque tem umas coisas realmente existem. Existe uma visita, né, de uma autoridade chinesa aos Estados Unidos em 84 para visitar o Ronald Reagan, né, que era o presidente estadunidense. E aí o Shento foi nessa equipe, né, então, etc. Depois eles voltam para a China, salva mais uma vez o presidente de um atentado. Então o Shento, assim, vai subindo, né, ele é um coronel, na guarda presidencial, e aí o presidente confia nele que ele vai fazer, inclusive, uma investigação sobre o exército, né? E aí vai descobrir que o exército tem várias conspirações, contrabandos, né? Prostituição, várias coisas. Então o Shento tenta moralizar, né? Porque ele tem esse espírito assim de eficiência, né? Ele é um cara eficiente, ele quer mostrar eficiência. E ao mesmo tempo vai sabendo aí dos andamentos, né? Do general, que agora é interessante. O general era, né, o pai dos dois irmãos aqui, que é o Shento e o Tan. O general, ele tá ficando rico, né? Virou empresário. Então é interessante. A família que estava no governo, que é a família do general, está se tornando cada vez mais empresários, né? Mais empreendedores. Aquele capitalismo controlado pelo Estado, né? Ou seja, o capitalismo a pleno vapor, só que num Estado fechado, politicamente falando, né? E aí acontece que o Tan, né? Aí vamos voltar no Tan. O Tan, ele continua investindo na Sumi, que é a escritora, né, que vai contar a história do orfanato, a mesma Sumi, que era a paixão, né, lá no orfanato, e que tem o filho, né, o filho do Shento. Então você vê, interessante, esses dois irmãos, né, e o nome Shento tem a ver com montanha, né, então é por isso que eu acho a montanha aqui, foi no sentido de o Shento e o rio seria então o Tan, né. Então essas mudanças, né, ou seja, uma família que saiu do governo, né, foi expurgada pelo governo, e agora está no capitalismo, está ficando rico, né? Então, estão investigando, mas a família está ficando rica, né? E enquanto isso, o Shento, que era aquele menino lá do orfanato, né? Não tinha nada, estava quase morrendo, agora está subindo no governo, né? Então é interessante essa mudança, né? A família do general foi lá para a província, né? Conheceu a vida provinciana. É uma parte assim que eu acho que o narrador gostou muito, porque é uma parte que o narrador vai desenvolver nesse estilo da costuraria chinesa, né? Balzac, a costuraria chinesa do Daishi, que é mostrar a vida no interior. E aí, de volta à capital, né, para Pequim, o Tan, que agora é formado em direito, né, agora pode ser, né, até o desembargador, tá, uma autoridade, ele está investindo na vida de banqueiro, de empresário, né, querer montar um hotel. Então, ou seja, todos os contatos do Tan aqui na história são envolvendo a livre iniciativa, né, e todos os contatos do Shento é o governo. Então a gente fica os dois irmãos agora, né? E parece-me que o narrador tem uma certa má vontade com o Shento, né? Por mais que a gente ache em muitos momentos que ele sofreu tanto, né? Vamos torcer pelo Shento. O Shento está entrando na máquina burocrática, né? Está subornando, assim, destruindo carreiras inteiras, né? Está usando a burocracia, o serviço secreto, espionagem, inclusive a ponto de sequestrar, né? A Sumi, né? Lá no dia em que será anunciado o noivado dela com o Tan, né? O Tan vai inaugurar um hotel. E lá no dia né, do possível anunciado de noivado, ele vai descobrir, né, esses negócios aí escusos do Tan, e que ele tem então essa escritora Sumi Wo, né, que aí ele vai, então é aquela menina mesmo, ela, né, e ele vai ficar assim
até perder a voz, né? E aí ele vai montando, então, quebra-cabeça, que nós já sabemos, nós somos leitores, nós sabemos, né? A gente sabe mais do que ele, né? Então a gente sabe que a Sumi acha que ele morreu, você acha que o Shenton morreu, e aí ela aceitou então ser a noiva do Tan, que está patrocinando a carreira dela de escritora, né? Ele que patrocinou os primeiros livros e tal, está investindo no novo livro, que fala da condição da pobreza. E o próprio Shenton sabe essa questão da pobreza na China, né? Ou seja, que os litorais, a parte sul, aquela região Hong Kong, Xangai e tal, Pequim, vai se desenvolvendo rapidamente, né? Novos negócios imobiliários, novas casas, né? A civilização está chegando. Só que a província realmente está entregue à corrupção, à pobreza, à miséria, né? Ao contrabando, né? Então por mais que ele seja um governista, por mais que ele esteja ali, né, dando a vida pelo governo, ele percebe esses problemas da organização. Então ele propõe uma reforma das Forças Armadas. E aí, claro que as Forças Armadas vão conspirar contra isso, né? Então eles não vão aceitar que um novato na história, né? Só porque ele é queridinho do presidente, salvou o presidente 2 vezes, né? De atentados, o presidente confia inteiramente. Então ele agora quer reformar as Forças Armadas, nós que estamos aqui lucrando com contrabando, né? Pornografia, sei o que e tal. Enquanto que o exército está, podendo assim, nada profissionalizado. Então se tivesse uma guerra ali com a Rússia, uma guerra ali com o Japão, né? Quem garantiria? É a guerra dos Estados Unidos, então, nem pensa, né? Então, lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos ajudaram os chineses, né? Então, eles tinham um inimigo comum, ou seja, os Estados Unidos e a China estavam lutando contra o Japão, certo? Mas agora os Estados Unidos estão do lado do Japão, contra a China. Então, mudou o lado, né? Em 50 anos já mudou. Agora o Japão está ali vassalo dos Estados Unidos, né? Mantido assim, né? Super amigável com os Estados Unidos. E agora a China que é o inimigo da vez, ainda mais depois de 49, né? Mas, aí, muito bem. O Shenton, então, vai conseguir afastar esses corruptos do exército, né? Enquanto isso, o Tan está subindo de vida. E aí, ou seja, o Tan agora é aquele cara, né, empreendedor dentro do próprio sistema comunista, né? Então ele vai subindo ali dentro das lacunas e apoiando vários escritores anti-comunistas, né? Ou seja, os antigovernistas. E aí, essa é onde o Shenton, né, vai descobrir o irmão lá agindo, né, nos bastidores, é o calcanhar de Aquiles, né? Ou seja, vai descobrir, olha, esse cara está financiando aí, né, escritores subversivos, né? Lembrar que nós estamos nos anos 80, né? Que nos anos 80 vai chegar lá o ápice da repressão em 89, no massacre da Paz Celestial, né? Então, esse livro, o ápice deles o que aconteceu. Ou seja, o que aconteceu a China se abriu economicamente, né, vários investidores, mas politicamente ficou fechado. Então, não aconteceu o que aconteceu lá na União Soviética do Gorbachev, né, que é aquela liberdade econômica, uma certa abertura política, né, pré-histórica, glasnost, né, tem esses dois sistemas assim, de uma forma de ocidentalização, de democratização liberal no sistema da União Soviética, mas não aconteceu a queda da União Soviética, né? E aqui a China não, a China conseguiu abrir-se economicamente, né? E mostra que os novos ricos, né? Várias pessoas que eram do sistema econômico, do sistema governamental, do Estado, né? Da máquina estatal, se tornam da máquina econômica, né? Ou seja, então várias pessoas vão recebendo crédito, né? Vários generais vão começando a mexer com armas, mexendo com comércio, né? Então, dentro do próprio arcabouço comunista, o sistema estatal, né? O partido único, né? As mesmas dinastias políticas se sucedem, mas agora nós temos novatos na história, que são esses ricos, né? Então ele mostrando, a crítica é justamente disso, né? Mostrando. E aí ele tem uma má vontade com o Shenton, né? Porque o Shenton agora está ficando meio bandido da história, né? E aí o Tan, né, que é o livre empreendedor, né, o democrata, que está ficando mais o mocinho, né? Então o Shenton tem esse plano militar de reformar as Forças Armadas, né? E combater os antigovernistas, né? E aí descobre que ele é responsável pela morte lá daquela subversiva, né? E foi usado pelo governo, já que parece muito com o irmão, né? Irmão gêmeo, podemos dizer assim. Muito semelhante, então foi usado para incriminar o Tan, né? Lá no meado do livro a gente viu que teve aquela reviravolta, ele foi até torturado, né? Então assim, o Tan não vai perdoar isso nunca, né? Muito bem, e aí, vamos ver o que mais, tem muita coisa aqui, ó. Então o Tan, que é esse empreendedor, né? Ele vai soltar grana na mão de vários filhos de estatais ali, né? Burocratas, né? Então ele vai ter informações que outras pessoas não têm.
Ao mesmo tempo que o Shento também faz isso, só que usando o sistema secreto, né? Vai usar as guarnições militares. Então, ou seja, os dois irmãos conseguem monitorar mais ou menos o que está acontecendo na China com as suas correntes de informação. Novamente, o Shento tem as informações do governo, serviços secretos, espionagem, né? Dentro da máquina estatal, enquanto que o Tan vai ficar ali subornando, soltando a grana, né? Conhecendo as pessoas ali dos bastidores que conhecem as minas de ouro, né? As minas de ouro da economia chinesa, né? E aí a gente sabe que a Sumi, a escritora, está fazendo dinheiro, né? Tá ficando rica, assim, por exemplo. Só que não, que ela está fazendo o quê? Ela está doando para os orfanatos, né? Ela doa para o orfanato. E aí a gente vê como é que ela é, né? Assim, desprendimento dela de... Ela não quer escrever por dinheiro, né? Então essa personagem é diferente. E aí o Tan fica até assim, boca aberta, né? Não, ele que é tão, né? O capitalista da história, né? E aí, aí entra aqui a terceira pessoa, que o próprio Ding Long, que é o general, o pai dos dois irmãos aqui, vai entrar na história colocado na conspiração. Ou seja, os líderes militares que não estão gostando da reforma, certo? A reforma não é para acabar com os burocratas corruptos, né? Então eles não estão gostando. E aí, vamos falar, o Shento, o Shento, aí ele vai lembrar, né? Daquela campanha lá no sul da China em que ele viu o menino e achou que o menino tinha morrido já, né? E aí foi jogar no orfanato, coisa e tal. Então, aí ao mesmo tempo o Shento recebe informação dessa reunião dos conspiradores e ele de olho, né? Só, essa é a chance, né? E fala com o presidente. Lembrar que o presidente já foi responsável pela, né, a excomunhão, né? O expurgo da família do general Long lá para a província. E aí fala, ó, pois é, ó, não acabou com ele, né? Não acabou com ele, né? Só que não revela que né? Que é o filho bastardo. Então, fica assim, ele vai sabendo do império do pai, né, que é o general, e do império do irmão, que esse irmão está financiando, né, esse império. Tanto é que acho que a família nem sabe, né, porque a família fala assim, você tem que ser sócio nosso. Hein? O Tan está o tempo todo patrocinando, né, esses empreendimentos, né, do general capitalista agora. Muito bem, então aí ele fica então sabendo, né, o Shento vai ficar sabendo que a Sumi Wu é aquela escritora lá, famosa, né? Então ele vai pensar assim, né, isso é a paixão do editor pela sua escritora predileta, né? E aí ele vai então no dia, né, vai saber que ela está na cidade, vai sequestrar e vai falar assim, olha, quem você é noiva? Do editor, né? E ele é meu irmão. Então vai revelar para ela que o Tan é o irmão dele, né? E aí ela vai ficar assim, é impressionante, né? Não estou destinada a não ser feliz. Agora ela se apaixonou pelos dois irmãos, né? Sem saber, né? Sem saber. Coisa de romance, coisa de novela turca, né? Novela mexicana, né? E aí, só que o Tan vai subornar as galera lá, os bastidores, descobrir que alguém da guarda presidencial, alguém da guarnição militar está envolvido nisso, e aí as manchetes vão chegar, né? Ou seja, olha, líder democrática, escritora democrática, porque ela está mostrando as coisas do sistema, né? Foi presa pela polícia do presidente, né? Então o presidente vai querer saber, o que você está fazendo? Você está usando a máquina para prender a moça aí, né? Então é isso aí, a história vai só complicando e aí ele vai realmente encontrar a Sumi e vai falar para ela, você vai ter que escolher qual dos dois irmãos e ela vai falar para ele, esse menino aí, ó, né? O Tan Ping, 27 anos, né? É o seu filho, né? Então aí ela tem um filho com um irmão e está noiva do outro irmão, né? Então, olha que coisa complicada. E, ao mesmo tempo, entra essa questão dos movimentos anti-governo, anticomunismo, né, que querem a democracia na China. Então, esses movimentos, que são, inclusive, patrocinados pelo Tan, né, porque ele tem essa editora, né, e ele está investindo em vários, né, desde aquela época que ele conheceu os subversivos, né, que são os democratas, a MIS, né, e aí ele passou a investir nesses novos escritores. Então, ou seja, a história vai ficar, ou seja, as dois irmãos agora lutando pela mão da Sumi, né? E cada um usando uma máquina, ou seja, um está usando a máquina estatal e o outro está usando a máquina da grana, né? Ou seja, o capitalista. Então é interessante que ele faz uma radiografia assim da corrupção. Os dois sistemas são corruptos, né? Por quê? O sistema estatal já está há muito tempo ali, já está corrupto, né? As dinastias vão sucedendo ali desde os anos 40. E, ao mesmo tempo, esses novatos, para poder entrar na máquina, né, a máquina estatal, tem que molhar a mão de algumas pessoas corruptas na máquina estatal. Né? Então, ou seja, o capitalismo, para entrar ali também, vai ter que ter algumas amizades, alguns contatos. Né? Então, ele vai mostrando a corrupção dos dois lados na China. Né? Ou seja, tanto
dos comunistas, né, do partido, quanto desses novos capitalistas que estão ali no litoral, né, fazendo o crescimento da China. Né? Então é isso aí. Se tiver mais alguma novidade, eu volto. Vamos ver, né? Se tiver mais alguma novidade, mas se eu falar mais vai dar spoiler, né? Então, leia o livro, né? Famoso, leia o livro A Montanha e o Rio, do Dan Shen, né? Que vai contar essa história da China até os anos 80, essas mudanças, né, que teve na China e por que a China não caiu igual à União Soviética, ok? Então, grato pela atenção. Então, deixem de compartilhar.